Meus amigos, minhas amigas, o presidente Lula está meio desesperado, né, por conta da indicação do Jorge Messias ao STF. Pois é, o problema é o seguinte, vocês vão entender bem facilmente. O Lula só conseguiu chegar aí a se reeleger agora em 2022 por conta da sua maioria no STF. Não fosse ele ter maioria no STF, ele não teria sido solto da cadeia, não teria sido tido suas condenações canceladas, não teria tido todos os privilégios que ele teve na eleição de 2022, todas as facilidades, né? Tudo eles faziam contra o Bolsonaro e tudo a favor do Lula, porque ele tinha uma grande maioria no STF. E o Lula sabe que tem grandes chances de perder as eleições agora em 2026. Então, qual é a chance que o PT tem de voltar, né, à presidência da República, voltar ao poder, se ele não tiver maioria no STF? A única chance que o PT e o Lula têm, né, de o PT conseguir recolocar alguém na presidência da República é tendo uma maioria no STF para ajudá-los, né, nesse processo, né? Se é que até lá o STF não vai passar por transformações aí, eu acredito que os deputados e senadores que vão ser eleitos agora, né, se tudo correr bem, se tivermos uma maioria de direita, nós conseguiremos fazer mudanças aí no STF, né, para que as coisas modifiquem, né, e parem de os ministros ser colocados lá da forma que são colocados, né, politicamente colocados lá, né, que eles sejam eleitos por merecimento, né, sejam escolhidos ali a dedo ali de uma lista de juízes que tenham comprovação ali, que realmente sejam pessoas de qualidade, e não esses militantes que o Lula vem colocando lá faz tempo, né? O Lula só colocou militante do PT no STF. Basta ver aí o Toffoli, né, que está mais envolvido no escândalo do Banco Master do que sei lá o quê. E é isso daí, né? Mas o Lula, no desespero, ele corre o risco agora de sofrer uma derrota histórica no Senado e ver a sua indicação não passar, não avançar. Se isso acontecer, a situação do Lula piora ainda mais, porque vai ser vexatório. Vai mostrar a fraqueza que ele está, né, como presidente da República, pessoal. Então é isso aí que nós vamos ver. Nós vamos ver aí André Sati comentando justamente sobre isso daí. Vamos ver também, pessoal, o olha a situação do Molusco, né? O endividamento das famílias bateu um recorde histórico novamente aí, né? Ou seja, a situação financeira do país está péssima. As pessoas estão tendo muita dificuldade de pagar as suas contas do dia a dia. Então, tá bem complicado para o Molusco seguir avante aí, né? E também nós vamos ter outra reportagem aqui, né? Falando sobre a questão do Moraes, né? A situação do Moraes está pior do que a do Toffoli. Ele está, segundo a Polícia Federal, ali tem o Alexandre de Moraes tem muito mais envolvimento no escândalo do Master do que o Toffoli. E o envolvimento que ele tem é um envolvimento mais criminoso do que o do Toffoli, né? Porque o do Toffoli seria ali apenas uma negociação de um imóvel, né? Do tal do resort Taiaiá, né? Tuiuiu, sei lá como é que chama. E o Alexandre de Moraes seria ali uma interferência política, né? Ele estaria trabalhando para, para favorecer o Daniel Vorcaro nesse escândalo gigantesco. Então isso é muito mais grave do que o do Toffoli. Vamos ver tudo isso daí, pessoal. É incrível, esse conteúdo está sensacional. Assistam até o final que vocês vão gostar. Vamos começar aqui, só não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Vamos lá então, pessoal. Semana passada, o presidente Lula, então, envia o nome do Messias para o Senado. Tinha uma conversa em Brasília de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, podia deixar a indicação do Messias para ser analisada só depois da eleição. E aí o governo, com essa informação, foi vendo ali se tinha de fato os votos. Não sabe, não tem garantias até agora se tem de fato os votos. Eu tenho conversado com muita gente no Senado, também no Supremo. Hoje a expectativa deles é de que eles consigam os votos para aprovar o Messias, mas mesmo sem essa garantia, o governo fez o cálculo de que era melhor mandar a indicação do Messias, considerando alguns fatores. Eleição. Como a gente sabe, qualquer coisa em ano de eleição no Congresso Nacional tem que acontecer até julho ali, porque depois esquece. Os parlamentares estão preocupados com a sobrevivência política eleitoral deles, ou seja, com suas próprias eleições nas suas bases. Então o governo primeiro faz essa conta, vamos mandar agora, e a gente trabalha, o próprio entorno ali do Messias me diz o tempo todo, ele tem direito de ser sabatinado, mesmo que seja para não ser aprovado, mas não dá para você ficar pendurado numa decisão do Alcolumbre que decidiu, sabe-se lá por quê, segurar a indicação de um ministro do Supremo cuja prerrogativa da indicação é do presidente da República, seja ele qual for. Bolsonaro, Lula, não importa. É o executivo que faz a indicação. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que entrou nessa conta que eu coloquei lá no blog, nessas apurações, a formação incompleta da corte, em meio à crise e a julgamentos importantes. Então, usaram comigo, por exemplo,
a decisão do Rio, Isso. de amanhã. Então você tem uma decisão dessas que vai debater Pode dar um 5 assim. se vai ter eleição direta ou não. Aqui no Rio você tem a corte incompleta. 2, essas crises todas que o Supremo está enfrentando. Então você tem uma corte que não tem a sua composição na íntegra e o governo não quer isso na conta dele. Então, assim, nós não temos nada a ver com isso. Essa conta vai ficar com o Congresso Nacional. Então, foi um pouco disso que entrou. Eu falei do ministro André Mendonça, que está fazendo campanha para o Messias, mas tem outros que estão ajudando e muito. Então, eu queria colocar aqui Messias, Gilmar Mendes, o Zanin e o Cássio, o ministro Cássio. Então, são esses 4. E também, aí, Merval, colocando aqui, para a gente poder comentar, muita gente que conversa comigo, estive em Brasília semana passada e nessas conversas todas de bastidor, eles falam assim, até porque os diferentes grupos vão também disputar o voto do Messias para diferentes causas dentro do julgamento, dentro da corte, em diferentes julgamentos. Então, já começou também a disputa pelo voto do Messias se o Messias for, de fato, aprovado no Senado. Investigadores que trabalham no caso do Banco Master apontam que a situação do ministro Alexandre de Moraes seria mais difícil do que a do ministro Dias Toffoli. Essa é uma apuração do analista Caio Junqueira e eu volto a conversar com ele. Caio, por que os investigadores acreditam nisso? E talvez mais importante é a lembrança de que para se ter uma investigação, se ter um inquérito contra um ministro do Supremo, é preciso que o Supremo autorize a abertura desse inquérito. Isso, vamos lá, Márcio. Tem algumas camadas aqui, algumas observações importantes nessa apuração. Primeiro, sim, para os investigadores que tiveram contatos até agora com o material levantado nessas operações envolvendo Daniel Vercaro, sim, a situação do ministro Alexandre de Moraes, jurídica, é aparentemente mais complicada que a do ministro Dias Toffoli. A do ministro Dias Toffoli parece, para os investigadores, uma transação comercial de compra e venda ali do resort da Yaya por parte ali tanto dele como da família dele. Já a situação do Alexandre de Moraes sinalizaria um empenho, um trabalho, algum tipo de serviço ou de ajuda que o ministro e a família dele, a mulher dele que tem teve contrato com Daniel Vercaro, algum tipo de ajuda e de apoio. São as primeiras avaliações ali feitas por parte dos investigadores. A partir dessa informação, Márcio, vem a segunda informação. De fato, a Polícia Federal não pode sair investigando o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que está sendo feito é uma análise de materiais apreendidos até agora. E para que seja analisado, para que um ministro do Supremo Tribunal Federal seja investigado formalmente, algo que nunca aconteceu na história da República Brasileira, é preciso que o plenário do Supremo Tribunal Federal autorize essa investigação. E aí vem uma apuração, um desdobramento dessa primeira parte da apuração. Para os investigadores, esses vazamentos afetando o ministro Cássio Nunes Marques têm ali sim um interesse de fragilizar a posição do Nunes Marques nesse julgamento de abertura de uma eventual investigação oficial contra o ministro Alexandre de Moraes, até contra o Dias Toffoli. Por quê? Porque no placar ali que os investigadores colocam, haveria ali um placar favorável a uma abertura de investigação contra o Alexandre de Moraes de 5-4. Quem seriam os 5 votos favoráveis à abertura de investigação? Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Alexandre de Moraes não votaria e os outros 4 que seriam derrotados num eventual placar para essa abertura de investigação seriam Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e o Dias Toffoli. Ao vazar ali informações referentes ao Nunes Marques, especificamente nesse caso, o de que o filho dele recebeu mais ou menos R$300 mil de uma empresa que foi abastecida com recursos do Master, o interesse seria justamente de fragilizar essa posição e que ele vire e forme a maioria com o outro lado. É isso que está em curso. Agora, para atualizar a situação... como se dissesse, desculpa, Caio, como se dissesse, ou investiga ou investiga todos ou não investiga nenhum. Sim, fragilizaria a posição dele a favor de uma abertura de investigação, justamente porque o filho dele, ou ele mesmo, poderia ali também, eventualmente, virar alvo de uma investigação. E só para atualizar a situação da delação, isso está em curso ainda. O ministro André Mendonça tinha autorizado mais 60 dias de investigação da Polícia Federal, isso foi mais ou menos um mês. Então, mais um mês essa investigação deve ser concluída para aí ver os próximos passos. Paralelamente a isso, tem uma investigação da Polícia Federal e tem a própria coleta ali de informações que os advogados do Daniel Vercaro estão fazendo com o próprio banqueiro na prisão, a fim de oferecer essa colaboração premiada. Ao final desse processo, o que a relatoria, o que eles vão fazer é comparar. Daniel Vercaro apresentou mais ou menos elementos do que a Polícia Federal investigou. E aí sim se decide se homologa ou não essa colaboração premiada. Márcio. Muito obrigado mais uma vez, Caio Junqueira. E a quantidade de famílias endividadas no Brasil alcançou um novo patamar recorde, mais de 80%. Está falando de 8 em cada 10 grupos familiares tinham alguma dívida em março. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio. O estudo mostra que a parcela de famílias com dívidas em atraso totalizou quase 30%. É o mesmo nível de fevereiro, sendo que pouco mais de 12% não tem condições de realizar o pagamento. Tenho dívida, não nego, mas pago quando puder. Isso acontece porque mais de um quarto das rendas das famílias já está comprometido com dívidas. Ainda assim, esse valor é menor do que o registrado no ano passado. A Confederação também mostra que as famílias demoram em média 65 dias para deixar as contas em dia.
Esse cenário de endividamento cresceu em todas as faixas de renda, com destaque para os ganhos acima de 5 salários. Ou seja, a gente que ganha muito, Tainá Falcão, e ainda assim está endividada. Na semana passada, o presidente Lula... Aí, pessoal, vocês viram então, né, a Andréa Sadi mostrando aí a pressa, né, que o Lula está para colocar o Jorge Messias lá, né? Porque, na verdade, ela fala aí da questão, né? Várias questões aí, mas na verdade o que o Lula ele tá morrendo de medo, né? Que passe as eleições, ele perca as eleições e aí ele perca essa oportunidade de colocar mais um ministro militante lá no STF, né? Foi assim que ele conseguiu chegar à presidência da República. Você acha que ele não vai querer botar mais um militante lá? Né? Ele que prometeu nas eleições aí que não iria colocar ministros no STF que fossem amigos ou partidários, né? Alguém acredita ainda no Lula? Será que tem alguém no Brasil que acredita? Acho que até os petistas não acreditam mais no Lula. Eu vou te falar, eles defendem o Lula porque é a ideologia deles, essa ideologia demoníaca, né? Mas acreditar no velhinho da picanha, acho que ninguém mais acredita, né? E agora o Lula está um verdadeiro Lula Biden, né? Ele só fala besteira, né? E essa última aí da paca aí, que ele comeu paca com a Janja, ainda piorou mais a situação. Eles só se atrapalham, né? Mas é isso, pessoal. Então você vê aí o endividamento da família brasileira é uma das grandes preocupações do Lula para as eleições, né? Ele realmente, isso está deixando o Lula de cabelo em pé. O pouco cabelo que ele ainda tem, ele está deixando o Lula de cabelo em pé, porque isso é uma questão que vai atrapalhar violentamente a sua eleição, né? Saber que o povo está endividado e sem dinheiro é sinal de que as coisas no país não estão indo bem, as pessoas não estão conseguindo progredir, as pessoas não estão conseguindo ganhar o dinheiro suficiente para pagar as suas despesas. O supermercado está caríssimo, né? E o salário não cresce o mesmo tanto que as despesas crescem. Essa é a verdade. E é isso aí. E o Xandão, como a gente viu, cada vez mais complicada a situação dele, né? A Polícia Federal aí mostrando que o envolvimento que ele tem no escândalo é muito mais grave do que o envolvimento que o Toffoli tem. E justamente, né, porque essa questão desse contrato da Vivi Passe, né, que é a esposa do Alexandre de Moraes, com o Vorcaro, esse contrato é escandaloso, é uma vergonha, né? Porque não tem é um absurdo, né? O valor do contrato, né? E, na verdade, eles não conseguiram provar. Ela fez lá uma declaração dos serviços que ela teria prestado ao Vorcaro, mas ninguém acreditou no que ela falou, né? Então ficou pior, né? A emenda do que o soneto. Então, pessoal, é isso aí, né? A gente vai vendo que realmente não dá mais para aguentar essa bandalheira no país, né? Olha, tem que acontecer alguma coisa. O Alexandre de Moraes ainda está sentado, né, na cadeira do STF, numa cadeira do STF, o Alexandre de Moraes e o Toffoli, os dois, né? E o Cássio Nunes Marques também, que também tem envolvimento. Esses três aí estarem sentados ali é uma vergonha, dados essas notícias todas que a gente está vendo aí, né? O Gilmar Mendes, outros que a gente sabe que é tudo tranqueira. Mas, assim, não tem provas, né? Não tem provas aí das coisas que eles estão fazendo. Mas esses três já têm provas mais que suficientes para que, no mínimo, eles fossem afastados dos seus cargos para que pudesse rolar a investigação de uma forma mais tranquila. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, se você concorda com as coisas que eu falei, deixa o seu comentário aí. Se você discorda também, deixa o seu comentário. Pode falar o que você bem entender, porque aqui é democracia. Meu canal é democracia. Não é que nem o do Xandão, não, que tem censura. Então, deixa o seu comentário aí, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e volte para assistir novos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.